Pois é, gente. Vocês viram que aqui foi só por enquanto um treinamento para ver que o que a gente acha que sabe, a gente precisa não esquecer, mas deixar de lado um pouquinho para começar a perceber de outra forma, tentar enxergar de outra forma as coisas. E o que a gente vai fazer agora é somente tentar enxergar de uma outra forma o tudo, o universo, ou seja, qual é a dinâmica da existência, tá? Aí você já conhece o senhor Nibiru, você vai perguntar pra caramba. Então vamos lá. Atualmente a teoria, tá, mais aceita pela ciência sobre a origem do universo é o Big Bang. Que eu acho bem complicado de compreender, porque tudo veio de um ponto. Legal. Quem foi que colocou esse ponto aí? Outra coisa, o que é o aí? Se o universo está dentro, está crescendo, está em expansão para onde? Ou seja, é um modelo criado com mais perguntas do que propriamente com respostas. Mas tudo tem embasamento, né? No Big Bang não existia espaço, né? O espaço é um conceito pós Big Bang. O Big Bang é a ausência de espaço. Quando o Big Bang começa, o espaço e o tempo começam a existir. Se existe um ponto infinitesimal, sem volume, sem espaço, e ele se expande o espaço, correto? Ele cria o espaço, ele é o espaço. Aqui a gente pensa que ele vai se expandir para algum lugar como se eu fosse daí para aí, mas não, é algo muito maior. Ele é o espaço. Só que ele vai... isso mesmo, essa trava existe, sabe por quê? Não faz sentido. Mas ele vai contra a lei da física, né? Que para toda ação existe uma reação. Se o Big Bang é uma reação, qual foi a ação? Qual foi a primeira ação, a ação primária? Aí eu chamo de Deus, né? A gente vai chegar lá agora. Ou seja, a gente viu que, pela teoria do Big Bang, existe um ponto onde esse ponto está em expansão. Pronto, só vamos ficar com isso aí. Existe agora uma nova teoria, que é a teoria das cordas, que é excelente. Troque o ponto por uma corda. O fio dental. É um fio dental enrolado, onde ele gera um looping, ou seja, ele começa aqui nesse segmento, vai aquele emaranhado e volta, tá? Ficou mais ou menos assim. O fio dental enroladinho. Então nós temos agora duas possibilidades. A primeira, um ponto em expansão, a outra, cordas em looping, naquele emaranhado em expansão, tá? Então fique com duas coisas na mente de vocês. Nós saímos agora de um ponto sem dimensão, a gente tem os objetos unidimensionais, que são as rodas, em looping, certo? Então fique com duas palavras, ponto e looping. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Então tudo começou em um ponto e agora entra em looping. Vamos apreciando, vamos só ver aí os pontinhos. Então atualmente nós temos um modelo, que é o modelo do universo de expansão, que foi representado aqui em um prêmio Nobel, onde o físico coloca o seguinte, faz uma analogia, onde as galáxias seriam moedas presas em uma bexiga, e ao inflar essa bexiga, essas moedas se distanciariam. Maravilha! Baseado em quê? No efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Shift. Que é o Blue Shift, é o afastamento das galáxias, a cor das galáxias se afastando, que é azul, blue. Por isso que, segundo eles próprios, isso. Exatamente. Não é que está errado. A questão é, a premissa talvez não esteja colocada bem. Eles viram o seguinte, as galáxias estão se distanciando por quê? Quando a ambulância, uma analogia, quando a ambulância está se aproximando de você, o som vai ficando cada vez mais agudo. Quando passa por você, começa a ficar grave. Vai embora. Por quê? Quando ele está se aproximando do observador, a frequência vai aumentando do som. Porque você pega a velocidade da ambulância, mais a velocidade do som ali no ar, então a frequência faz com que ela fique maior. Você disse alguma coisa. Eu não disse nada. Foi o Google. Tá vigiando a gente. Tá. Então, frequência maior, agudo. Quando a ambulância passa, certo? A distância começa a ficar maior entre as ondas que chegam em você e aí começa a ficar mais grave o som. Então, bom. A mesma coisa, não falando de frequência, falando de comprimento de onda, é visto nas galáxias. Quando você observa uma galáxia, ela tem cores. Então, pela espectrometria, você vai ver o seguinte, pô, aquela cor está meio avermelhado. E de repente começou a ir para o azulado e tal. É justamente essa analogia. Você começa a ver que as galáxias estão se movimentando a velocidades absurdas em relação a gente. É coisa de milhões de quilômetros por hora. Então você começa a deduzir, pô, aquela galáxia está se afastando. Porque o comprimento de onda, a frequência, vamos chamar assim, está
tendendo a rosa. diminuindo, vamos dizer assim, o seu intervalo das cristas, a sua amplitude, o seu comprimento está aumentando. O comprimento Aumenta, a frequência diminui. Se o comprimento diminui, correto? A frequência aumenta. Então você começa a deduzir, as galáxias estão se distanciando de mim. Beleza. Logo, tudo veio de um ponto e ele está expandindo. Peraí, vamos devagar. Eu acho que isso foi assim, é a ansiedade da resposta. Isso está certo? Em parte eu diria, na minha visão. Mas vamos lá. Questão é, Nibiru se uma questão boa. Beleza, o universo está explodindo, tá? Mas para essa forma, para essa dinâmica da física, você tem que saber quem é o cara que está soprando a bexiga. A bexiga está explodindo, tá? Mas quem está soprando? Da onde veio essa energia? Veio do explosão. Aí a gente vai sempre, quem é a causa disso aqui? Então a gente precisa entender quem é esse carinha que está fazendo a questão, as galáxias se afastarem e a gente observar isso. Então você sente que está incompleto. Falta algo mais. Então vamos passar aqui rapidinho sobre o que são dimensões. A gente aprende na escola que a dimensão zero é um ponto. O que é o ponto? É uma unidade teórica de volume infinitesimal. Não existe volume. Espaço infinitesimal, não existe espaço nenhum ali. E isso é o ponto. Ponto zero. Então é uma dimensão que não existe. Idealizada para formar a primeira dimensão, que seria uma expressão de uma linha, uma reta, um fio dental, que é um conjunto de infinitos pontos. Legal. O que seria a segunda dimensão? Uma superfície formada por infinitas retas, que é formada por infinitos pontos que não existem. Legal. E aí vamos para a nossa terceira dimensão. Volume, altura, largura, formada por infinitas superfícies que são formadas por infinitas retas, que são formadas por infinitos pontos que não existem. É algo estranho, entendeu? Todas as dimensões são feitas por pontos que não existem. Muito bem. E aí ele pergunta a mesma coisa. Todas as dimensões formadas por pontos infinitesimais, sem dimensão, hipotéticos que não existem. Peraí, tem alguma coisa errada. Se eu estou batendo aqui na parede, na terceira dimensão, e eu estou nessa realidade, como é que isso é feito por pontos que não existem? Tem um videozinho para passar. Bem curtinho, que é o seguinte, gente. Vamos ficar com essa ideia do ponto na mente. O que é um pontinho? Lembra de como a gente colocou em relação à percepção? Quando você vê um pontinho, lembra o quê? Limite de percepção. Está bem longe de um pontinho, né? Vamos lá, aqui. Ô, Rodrigo, Aqui. olha só. Se eu tivesse se, por exemplo, eu estivesse desenvolvendo um jogo, né? Eu nessa dimensão, desenvolvendo um jogo lá, programando ele e tal, criando aqueles pontos, seria mais ou menos esse conceito, né? Quer dizer, eu estou criando esses pontos numa dimensão daqui, que não existe, teoricamente, se abrir o computador não vai ter nada, mas ele tem esse conceito, né? De, quer dizer, o cara ele consegue andar, virar, pular, né? Ou seja, a nossa vida seria virtual, a nossa existência é virtual, não é Assim, real. para Mas é da realidade. você o ponto não existe, mas para o jogo o ponto existe. Sim. Então a questão é, a ciência, ela tentou ir na menor parte possível, idealizou um ponto, não fazendo ideia, dizendo que não existe. é um axioma. Um axioma, é uma premissa, não. A gente não faz ideia, não existe, mas considera que são vários pontinhos. O que a gente vai mostrar tem certas axiomas, premissas que a gente deveria questionar. É isso que a gente vai fazer agora, vendo esse vídeo é o seguinte, vamos fazer uma viagem do micro ao macro, tá? Vou tentar narrar com vocês para a gente ver os pontinhos. Vamos lá, solta aí. Uma moça dentro da grama, está se afastando, na nossa viagem astral, se afastando, ela está tão pequenininha que está do tamanho de um ponto. Olha lá um pontinho, foi embora. Agora aqui um bairro, uma cidade, que está se afastando, já estamos com mais de 10 quilômetros ali, ó. Aquela dimensão e tal, se afastando. Pô, aquela cidade virou um pontinho. O país virou um pontinho. Peraí, o planeta Terra virou um pontinho. A Terra e a Lua ficou tão longe agora que virou um pontinho lá também. E vamos subir. Nosso lindo sistema solar, enorme, gigante, tão
tão grande, do tamanho de um pontinho. E vamos subindo. Mais um pontinho. Vamos lá, todas as estrelas, constelações. E vamos vendo chegar a nossa galáxia, que é tão grande que ela é do tamanho de um pontinho. Vamos subindo. Vimos Andrômeda, vimos várias galáxias, até que a gente chegou a um emaranhado de galáxias. E aí paramos um pouquinho, que a gente pode ir mais longe. Então vamos voltar. Vamos entrar naquele pontinho. Vamos entrar no pontinho da galáxia. Vamos entrar naquele pontinho do sistema solar. E novamente continua tendo mais pontinhos. Pontinho da Terra. Poxa, tem outro pontinho dentro. Tem um planeta. Ah, tem um pontinho no planeta, tem um país, tem um continente, tem um país, tem uma cidade. Cara, tem um pontinho na Terra, tem uma mulher. Acabou aí? Vamos continuar. Tem um pontinho no olho dela. Olha que lindo o olho. Pera aí, dentro do olho tem um pontinho. Tem células brancas. Vamos entrar nesse pontinho aqui, é um pontinho branco. Pera aí, mas esse pontinho é enorme. Existem diversos cromossomos. Tem um pontinho. Vamos entrar nesse pontinho do DNA. DNA é gigantesco. Olha quantos pontinhos tem, quantos átomos. Vamos entrar no átomo, nesse pontinho. E aí temos nossas órbitas, elétrons. Estamos descendo. Chegamos saindo da atmosfera, chegamos no núcleo, cheio de pontinhos. E aí temos os quartos que estão dentro do elétron. Estamos dentro do átomo de oxigênio. E nós voltamos ao ponto em que percebemos a realidade. Somos nós. Então, nessa dinâmica, a gente passa. Pode jogar. A gente passa a analisar o seguinte: que de todas as dimensões só existe uma. Não existe nenhuma, nem duas, nem três. Só existe uma dimensão. É o ponto. Só existe o ponto. Ou seja, nós estamos jogando fora o essencial. Pode deixar de indicar algo aqui. É engraçado, o bonde apareceu aqui. Já teve tudo. Deixa eu ver se volta para ele local. Ele volta. Então a gente começa a ver o seguinte: peraí, tudo é um ponto dependendo da sua perspectiva. E por mais que a gente se afaste desse ponto, novos pontos surgem. Se a gente entra nesse ponto, novos pontos surgem também. Para infinito, seja para micro, seja para macro. Então a gente começa a analisar: peraí, tem alguma coisa errada. Talvez só exista uma dimensão que é que a gente acha que é irreal, que não existe, que é ideal, que é o ponto. Então olha aqui, olha o modelo. Isso aqui foi o seguinte: quando eu estava na quinta série, eu estava de férias lá em João Pessoa. E aí tinha um vizinho na casa da minha avó que ele é um ano mais velho do que eu. Aí eu estava na quinta série e ele veio conversar comigo. E aí, cara, você já estudou átomo? Eu falei, vi, tem um modelo lá de um pudim, cheio de passa no pudim, tem outro modelo lá, Rutherford, não sei como é lá. E, cara, eu fiquei viajando, isso é o nome dele, Antônio Carlos. Você já reparou que o átomo, o desenho do átomo, parece muito com o desenho do sistema solar? Gente, um boom. Sabe, transição plenária na minha mente, por esse dia. Eu falei, cara, é mesmo, velho. Aí veio aquela ideia, será que a gente é um elétron de um átomo de um universo gigante? Pronto, pensa aí meses, anos, com isso na cabeça. Gente, será que o planeta Terra é um átomo? Mas os elétrons giram muito rápido. Sim, o nosso é devagarzinho pra gente. Para outra dimensão pode ser rápido. Então eu comecei a ver o seguinte: existe uma dinâmica muito parecida do micro ao macro. Existe um padrão, ou seja, podemos viajar do quântico ao cosmológico, onde hoje
as equações, elas não conseguem linkar muito bem, porque no quântico e no cosmológico, comportamentos são diferentes, formas são diferentes, mas existe uma dinâmica. Talvez estejamos usando fórmulas funcionais, mas não, né, conectadas. Então existe uma outra fórmula por trás. E aí vamos agora rapidinho ao nosso modelo do átomo. Atualmente já está um pouco mais sofisticado. A gente vê que dentro de prótons, nêutrons, elétrons existem outros componentes menorzinhos, tá? Os quarks, neutrinos, aí tem uma porrada. Todo dia descobre uma nova, até chegar a descobrir uma menor, viu? É o Boson e Higgs, beleza. E achamos outra, foi recente. E eu acho que tem uma menor. E aí vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Eu estava falando aqui no intervalo, parece menino, menina não. Menino brincando. Menino brincando, ganha um carrinho comigo com um radinho, por isso que eu falei radinho. Pô, radinho legal. O que será que tem dentro? A menina guarda, né, Henrique? Na hora. Henrique ainda pega a chave do pai e abre. Eu quebrei. Porque estava difícil de abrir. Olha que tem dentro, várias coisas. Fecha de novo ou fecha? Ela foi embora. Então é o seguinte, atualmente é calculado que o átomo ele é 99,9999% de vazio. Cara, quando eu estava na faculdade, eu comecei com uma PhD em Cambridge, em engenharia química. Liguei, professora, posso te fazer uma pergunta? Eu adorava acabar com aulas, né? Posso fazer uma pergunta, mas isso é fora da aula? Posso. Professora, o que existe entre o núcleo e o elétron? Ela, simples, meu filho, o nada. Professora, o que é o nada? Ausência de matéria? Como assim nada, professor? Não entendi. Resumindo, o papo parou por aí. Tá? Aí isso eu fiquei invocado. Eu falei, peraí, não é possível. Como é que o átomo, como é que forma tudo? É 99,99% de vazio, ou seja, isso tudo aqui nós somos vazio. A gente não é nada. E aí vem, o átomo é apenas uma divisão do espaço. Né? Isso aqui, na verdade, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Queria falar um pouquinho antes de a gente entrar nos axiomas. Infinidade sólida e ínfima. As duas são descartadas. É o seguinte, para a ciência, quando está lidando com questões teóricas, se o número ficou muito alto, mais infinito, ele tende a ser normalizado. Ou seja, agora, não estou sabendo lidar com você. Mas vamos ver o modelo aqui da galáxia. Como é que ele faz isso? Ou imagina a energia que tem para você girar uma galáxia, o torque para você girar aquilo. Cara, esse número é muito alto. Mas, assim, esquece a relação da galáxia para o outro. Já que a gente está dentro, esquece isso. Fica de boa, né? Isso é muito pequenininho também. Cara, imagina a energia que deve ser dentro de um quarto, não sei o quê. Cara, mas para a gente cozinhar um cuscuz aqui, deixa isso falar. Isso aí não tem nada a ver com o cuscuz, a temperatura do cuscuz, beber de banho, tem aquelas paradinhas pressão. Não, deixa eu falar. E aí vai normalizando sistemas em cima de modelos de sistemas fechados, que não existem na natureza. Aí vem um inimigo que esteja perguntando, tudo é 99,9% de nada? É estranho. E aí que rapidamente queria passar para o seguinte, na física, outra coisa, física quântica. Se eu tivesse colocado o título Rodrigo Rezende em Salvador Bahia falando hoje sobre física quântica avançada, não tem espaço. Você ia ser o quê? Pegar um estádio de futebol e encher. Fonte Nova. Fonte Nova cheia para falar de física quântica. Mas vamos lá. O que é física quântica hoje? O que a gente mais ouve falar? É religião. Com todo respeito, eu posso revelar. Então, assim, uma religião. Eu não sei, logo é física quântica. Você entendeu agora o que eu disse? É física quântica. Então virou uma coisa, uma crença. Onde a física quântica é o estudo dos modelos, dentro dos modelos atômicos, dentro dos quantos lá. Mas aí vem. Um princípio é o seguinte, eu estava fazendo professora, perguntei o que existia entre o núcleo e o elétron, adicionado. O que eu estava invocado é que quando eu estava em física 3 lá, aprendendo eletromagnetismo, aquela parada toda, eu vi o seguinte, cargas opostas se atraem na eletricidade, correto? Carga positiva, carga negativa, nuvem, sol, raio, pá, um atraindo o outro. Peraí, professor. E o elétron? É negativo. Desse tamanho. Milhares de vezes menor do que o próton.
e um núcleo gigante positivo na maioria das vezes. E por que esse negativo pequenininho não é atraído? Ah, não, é porque ele tem uma energia infinita. Energia infinita para se manter girando ao redor do átomo é contra o seu próprio princípio de conservação de energia. Big Bang explodiu, a energia não pode ficar ali para sempre, de acordo com o seu outro princípio. Em algum momento ele vai entrar em colapso. Em algum momento, milissegundos após o Big Bang. Eu não estou entendendo, professor. Eu entendi o né? E aí vamos embora. Então, o primeiro axioma. Então, assim, os elétrons deveriam irradiar toda a sua energia após o Big Bang e entrariam em colisão com os núcleos. Pela lei de conservação de energia de Newton, lei natural, o modelo atômico, ele não poderia existir dessa forma. Não tem como, de acordo com Newton. Primeiro axioma da física quântica, essa é fantástica. Não importa a causa. Beleza, um abraço para vocês. Não precisa. Não precisa querer compreender. É quase um aceite, é assim. Joga no Himalaia, né? Aceite, né? Então não importa a causa dos elétrons não pararem de girar. Eles quantificaram a energia da órbita do átomo de hidrogênio e a partir daí quantificaram para os demais quântico. Eles pegaram essa energia e lembra aqueles saltos orbitais dos elétrons, um S2, 2P2, não tem aquela coisa toda? Então eles pegaram, vamos ter que fazer fugiu a memória, um padrão, vamos criar um padrão. Pega isso em unidade, aquela coisa por quilômetro desse tamanho, né? Uma convenção, essa é a palavra. E daí começaram a jogar para todos os elementos. Mas a causa, deixa eu falar, não existe sistema isolado. Gente, toda a nossa física é o seguinte, ela trabalha em cima primeiro da física, da química idealizada. Idealizada é o seguinte, para eu calcular a troca de calor de Rodrigo com o ar, eu vou isolar essa área. Eu não vou colocar vocês como parâmetro, nem o sol que está lá fora. Vou fazer isso aqui, até gerar um modelo. Aí, em cima desse modelo, a gente vai aperfeiçoando. Pô, mas agora eu preciso acrescentar isso, não acrescenta. Agora eu preciso acrescentar a parede. E aí vai ficando cada vez mais sofisticada. Tecnicamente, bancada para você criar um produto funciona. Perfeitamente, porque a influência do sol, a influência de Zezinho, que está lá em Maceió, com a troca de calor entre o Rodrigo aqui no meio, é praticamente zero. É zero não, é praticamente zero. É tão pequena que os nossos cálculos não vão influenciar. E aí é matematizada, descartada. Mas teoricamente, ela continua sendo desprezada. E a gente vai ver que não é assim. Teoria do caos. Então, assim, não existe fenômeno isolado, sistema isolado. Tudo está conectado. Nós aqui agora estamos em um planeta girando dentro de uma galáxia. A gente esquece. Sabe, parece que a noite é uma lona preta que fica rodando ao redor do planeta, cheio de furinho. Os furinhos são as estrelas. A gente parece que está aqui preso numa casinha, né? A gente esquece que estamos rodando aqui agora a milhares de quilômetros por hora. Teoria do caos é outra coisa também. Isso é o caos. É como a borboletinha batendo nas asas e gerando um furacão lá nos Estados Unidos. Eu não sei como é. Eu consigo imaginar ou até identificar uma ligação, mas eu não faço ideia de como é que houve esse ciclo de eventos até isso ocorrer. Isso é o caos, não pode ser medido. É o seguinte, a gente vai ver que o sistema, o universo, ele não tende ao caos. Muito pelo contrário, a entropia, tudo tende à desordem. Tudo tende ao contínuo. A galáxia está lá, ela está inteira. O planeta está inteiro, ou seja, tudo tende, na verdade, ao equilíbrio. Mas a gente vai ver que existem dois ciclos, destruição e construção, que regem esse equilíbrio. Sabe? Sempre que você tiver que só seguro de um lado, tente enxergar que existe outro lado ali, trazendo esse equilíbrio. Você falou assim, construção e desconstrução aumentando o equilíbrio, né, como princípios. Será que os indianos, quando falam que existe um deus da construção e um deus Shiva da destruição, na verdade eles não estavam se referindo a entidades, eles estavam se referindo a princípios universais? Né? Vamos mais pra frente que a gente vai chegar lá. Tem aquela coisa, outra coisa. A gente viu entre elétron e próton. O elétron é negativo, o próton gigante positivo, um pouquinho lá atrás. Estranho. Outra, os prótons estão juntinhos. São cargas positivas, um com o outro. Um doido vai empurrar o outro. Vai ter um nêutron para
Balanço É neutro. estabiliza, mas o neutro estabiliza, porque é cada massa. A massa estabiliza. Né? Isso aí também. Aí, professor, protosão com protosão positivo. Não mas eu vou te explicar. A ciência explica por que eles estão juntos. Professora, mas deve haver uma força muito forte para manter os dois juntos. Essa é a explicação. É porque existe uma força chamada força forte. Aplausos para a ciência. E assim, você ganhou o prêmio Nobel porque falou uma coisa dessa. Ai de Rodrigo, 7 gerações depois, para eu ganhar o meu título, PhD, Cambridge, não sei o quê, eu tenho que falar a mesma coisa. E ainda tenho que citar que foi ele. E senão eu sou processado. E aí vamos embora. Não importa a causa, esse é nível de Nibiris. E é o seguinte, dentre vários cientistas, um deles nasceu em Haramim, mas não só ele e outros, eles pensaram o seguinte, peraí, se tem um universo de expansão, se tem um carinha soprando a bexiga, se a bexiga está expandindo é porque o pulmão está contraindo. Esse é o balanço de massa que a gente tem nessa representação. Então esse cientista fica pensando, rapaz, se tem alguma coisa expandindo, a expansão, tudo que a gente vê no universo, está explodindo, está com formato esférico. Porque é o maior volume possível naquela área de equilíbrio. Aí, peraí, e o que seria o contrário? Qual seria um sólido tridimensional com o menor volume possível? Vou apresentando a vocês aqui esse carinha aqui chamado tetraedro. Uma pirâmide. Aí, pô, legal, cara. Uma pirâmide. No menor volume. Aí, eles começaram a analisar os vetores e falaram assim, pô, isso aqui não está em equilíbrio. Então, só tem uma pirâmide. Para eu tentar equilibrar melhor essas forças, eu vou pegar uma outra igual e colocar seu vértice em sentido contrário. Duas, dual. Vamos lá. E aí ele colocou e gerou esse hexagrama, esse desenho aí, bem místico, né? Bem, hoje em dia muito ligado ao esoterismo. Que a gente vê, por exemplo, um símbolo muito encontrado, né? Na bandeira de Israel, em todas as culturas aí, você vê com diversos nomes para esse símbolo. Aí, beleza. Então teríamos o quê? Duas unidades de menor volume possível, juntas para entrar em equilíbrio de forças, dentro de uma esfera. Ou seja, o que é a esfera? É a expansão, certo? Maior volume, a bexiga enchendo. Aqui dentro, o pulmão, menor volume possível em equilíbrio. Aí chegaram nesse desenho, mas esse desenho é conhecido, cara. Esse desenho não é novo, não. E aí vem, por que será que tantas culturas antigas, religiões abordavam isso? Veio do nada? Eu nem entendi tudo é nada, né? E é o seguinte, quando você vai para as antigas civilizações, estamos aqui colocando estruturas piramidais do planeta inteiro. Nibiris vai vir com a pergunta aí boa. Cara, qual era a moda da pirâmide, bicho? Pô, ninguém fazia uma casinha redonda, uma casinha retangular. Não, tinha que ser piramidal. E, por sinal, estruturas fantásticas, né? Que levam em debate até hoje sobre como conseguiram construir algumas estruturas dessas. Recentemente, eu vi cientistas falar aqui, ó, essa pirâmide pode ter sido construída assim. Logo, não foram as E3, essa. Ele falou assim, essa. Eu falei assim, e aquela de lá? Não foram as E3. Eu também não vou dizer que foram E3. Eu só sei que eu não faço ideia como é que eu faço isso hoje. Ainda imaginando quais seriam as condições daquela época. Esse é outro debate. Mas chamou atenção. Pirâmide, tetraedro, lembra? Ponto, pirâmide. Vamos lá, vamos entender isso aí. E aí é o seguinte, quando a gente analisa a imagem de dois tetraedros dentro de uma esfera, as bases das pirâmides, dos tetraedros, lembrando que estamos em 3D, tá, pessoal? Essas bases estão dentro da esfera numa latitude de 19,47 graus. Aí a gente vai olhando o que? O nosso Sol. Pode olhar hoje, se quiser, qualquer dia. Você vai ver o seguinte, que dentro dessas latitudes está a maior emanação de energia. A concentração de vetores está toda aqui, ó. Então você, opa, legal, gostei. Tem alguma coisa aí nessa latitude realmente, porque a maior parte das tempestades solares, tudo está acontecendo nessa latitude. Aí eu pensei,
Será que é só para o Sol? Por exemplo, eu vou pegar essa mesma foto que eu compartilhei lá no sensor dessa lista. Será que serve para um planeta? Vou pegar um planeta de qualquer. Bora comigo. Opa! Júpiter. Olha as latitudes. Nossa famosa mancha vermelha. Isso aqui é uma tempestade. Gente, o planeta Terra deve ser esse pontinho branco, tá? Isso aqui é 318 vezes maior que a Terra. Essa tempestade, desde que a gente enxerga Júpiter, ela está acontecendo. Imagina um furacão monstruoso. Aí imagina a energia para você fazer vários planetas Terra estarem girando. E isso não acabou desde que a gente enxerga Júpiter. Ou seja, olha a energia nessas duas latitudes. Eu falei, opa, melhorou mais ainda, mas vamos continuar. Tá, de nada. Então a gente vai ver o seguinte: além do pontinho, do macro, da expansão, da compressão, a gente vai buscar uns padrões também. E a gente falou de girar, de torque, de uma galáxia gira. Aí você olha para a natureza, rapaz, você fala de girar, realmente está na moda, tudo gira. Uma galáxia está girando, um furacão, plantas, a criação, tudo está dentro de algum giro. E o mais interessante, gente, é o seguinte, que esse giro, ele segue uma mesma dinâmica, chamada Fibonacci. Fibonacci é uma equação, uma progressão, que mostra o seguinte: esse desenho aqui, ó, uma sequência de números que formam essa geometria, a gente vai ver que praticamente tudo na natureza, tudo, segue uma dinâmica. Você vê até a moça ali, ó, jogando o cabelo para trás, forma o Fibonacci, né? Então tudo forma esse desenho. Ou seja, tudo gira. Deixa eu voltar aqui só uma coisa. Sabe por que o furacão gira? Temos densidades diferentes de ar. Tá? Então o ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer. Beleza. Só que quando ele começa o ar frio a descer, numa tempestade, ele está em um planeta que está girando também. É a mesma coisa que a água, quando você está na pia cheia, que você tira a tampa, a água não desce retinha. No Equador desce. Na linha do Equador desce. Ela desce sem girar. Mas aqui ela começa a girar. Vai girando, por quê? Porque o planeta está girando. Então ele faz esse fluido girar. É sensível a isso, né? Ou seja, um furacão, a água, tudo está sofrendo o efeito de um torque. Tudo um giro. E aí é o seguinte, Dinde Conventual falou um pouco sobre os filósofos gregos. Gente, eu não sei o que eles comiam naquela época. Cara, tudo veio da Grécia. Os cabeções são todos de lá, cara. Eu não sei qual é a fórmula secreta. Então, o Fibonacci, que já é chamada proporção de ouro, é essa sequência, ó. 1, depois 1, onde 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. E aí vai-se embora. Esses caras, não me pergunte como, talvez lá curtindo a natureza, eles viram o seguinte, que essa proporção, certo? Esse Fibonacci, ele gera um equilíbrio, ele gera uma representação que eles viram que estava em toda a natureza. E o que eles fizeram? Eles pegaram, pô, já que o padrão da natureza é assim, quem sou eu para construir minha casa diferente? Então eles começaram a subir os... Esqueci o nome desse... Esqueci o nome agora. Tá ali, né? Partenon, né? Partenon. Construíram seguindo essa geometria sagrada, como eles chamam, né? E aí a gente vem na proporção de 1,618. Essa proporção é o seguinte, gente. Se você, por exemplo, pegar, eu esqueci qual é o nome desse segmento do dedo, certo? Esse aqui em cima. Falange? Falangito? Esse carinha. Ponta do dedo. Falange. Se eu dividir esse tamanho sobre esse daqui, sabe qual é a proporção que dá? 1,68. Esse tamanho sobre esse, 1,68. Então você vê o seguinte, que isso na natureza, nas plantas, nas árvores, aonde for, você observa que a vida, a natureza, ela cresce em uma razão. O interessante é que a razão não é muito longe dessa não. Então tudo segue um parâmetro, ou seja, a gente vai ver depois, fractalmente, existe uma proporção para crescimento.
existe uma proporção para que o novo ponto de equilíbrio seja Touch, encontrado. acabei isso daí, né? A série Touch. Mas essa série é demais, eu não terminei ainda, porque só a gente consegue dobrar o tempo, ser casada, tem filha, trabalha pra caramba e assiste todas as séries. Eu acho que ela entra no portal, assiste o Netflix e volta e passa 5 Eu segundos. acho que ela não dorme. Eu não sei, eu tento, mas não consigo. Eu achei sensacional. Sensacional. Essa série Touch é incrível. Touch, toque, né? E aí é o seguinte, quando a gente coloca um tetraedro sobre o outro, ele fica incompleto em relação ao equilíbrio vetorial de forças. E aí começaram a aumentar os números dos vetores. E aí vamos chegar ao seguinte, eu acho, não sei se esse vídeo é antes ou depois disso, eu acho que é antes. Tá, mas antes de mostrar o vídeo, vou mostrar o seguinte. Aliás, não, vou mostrar o vídeo agora. Você me ajuda que vai ficar mais fácil. A gente viu ali a estrela de Davi, né? O círculo com 2 tetraedros. Agora a gente vai ver o seguinte: como é que chegaram a esse desenho aí? Aliás, deixa não, pode deixar. Liga aqui, pode deixar longo. Eu acho que eu tenho que apertar aqui. Existe uma relação que é o seguinte: os 2 tetraedros dentro da esfera, ele não fica em equilíbrio. Então começaram a aumentar e chegaram a esse desenho aqui, onde, né, bidimensionalmente um hexágono, que é a matriz vetorial do equilíbrio, ou seja, é um ponto, uma singularidade equilibrada por 12 blocos. 12 forças, tá? 12 eixos. E aí você vê hexágono. O hexágono não é uma coisa muito comum na natureza, é? Não, muito pelo contrário. As abelhas constroem o equilíbrio da sua colmeia em cima de estruturas hexagonais. Aqui são células epiteliais dentro do olho humano. Olha a forma dessa célula, do hexágono. Aqui em cima, ali, ó, ali é o topo, um dos polos de Saturno. E aí tem a polêmica. Ali, Rodrigo, uma base extraterrestre, porque é um hexágono. Não é bem assim. É o seguinte, quando você pega um fluido e começa a girar ele, olhando de cima, a uma certa velocidade de rotação, aquele movimento é que nem a roda do carro. De acordo com a velocidade de rotação, você começa a ver ela parada, porque o seu olho está vendo uma certa frequência. E aí você observa que é formado a dinâmica de um hexágono. Chega um ponto da velocidade que você olhando fica um hexágono direitinho dentro daquele giro. Ou seja, isso mostra que a atmosfera de Saturno está girando em uma velocidade absurda. Lá os ventos são muito fortes. Aqui estruturas também com pedras, né? Certas ilhas. É natural. Natural. Formação rochosa natural. Desculpa, esqueci a localização, mas é uma ilha onde ela é toda assim, ó, um hexágonozinho perfeito. Aí vem, a gente vê na biologia, na natureza. Aí será também que no meio mineral a gente vê isso? A gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa interessante falando sobre abelhas. Além da estrutura hexagonal da sua colmeia, um detalhe interessante. O macho, o zangão, ele é oriundo de ovos não fecundados. A rainha, certo? O zangão namora com a rainha. Esses ovos que são frutos desse namoro são formados somente em fêmeas, só operados. Aquele ovo que não foi fecundado se transforma em zangão. Estranho, diferente. E um detalhe interessante, a gente olhando, então, se isso tudo não bastasse, aí determinados exemplos dos quais a sequência da Fibonacci aparece na natureza. Podemos determinar o número de abelhas em cada geração da árvore genealógica da abelha macho. Aqui, ó. Certo? A abelha macho amarelinha, a vermelhinha aqui é a fêmea. O macho, quando ele fecunda a fêmea, só pode ter fêmea. A fêmea, quando ela não é fecundada, gera macho. É fecundada, gera fêmea. Ou seja, o novo macho só pode aparecer aqui. Quando você segue a árvore genealógica do macho, o macho a gente vai ver 1, 2, 3, 5, 8. Resultado: a própria procriação do zangão segue o Fibonacci. Não só geometricamente, não como um desenho, mas como uma sequência numérica. Então a gente vai ver a mesma sequência: 1, 2, 3, 5, 8 do Fibonacci.
Detalhe, você falou, pô, aquela pedra, aquilo ali é natural? Eu vou apresentar para vocês agora um minério chamado minério de bismuto. Isso é natural. Gente, olha esse desenho aqui. Isso é explícito, isso está na cara. Ó, retângulo, outro. Estamos vendo aí uma construção em cima do Fibonacci, dentro de um minério. Ou seja, estamos vendo que da biologia a todos os reinos, estamos vendo o mesmo padrão. Esse figura aqui, sempre sorridente, é o Nassim Haramein. Tá? Ele é formado em filosofia e história e hoje tem sido considerado um dos maiores físicos do planeta. Aí você vê, olha a força da filosofia. Fez o cidadão desde jovem, desde moleque, tem uma filosofia dessa, passou mais de 20 anos e até hoje só estudando matemática para colocar isso em equações. Tá? Então, recentemente, em 26 de setembro, já foi inaugurado um filme chamado Universo Conectado, baseado nos estudos dele, e não só dele, não é dele, que ele montou, porque ele mesmo cita vários outros nomes, para chegar a uma dinâmica que a gente vai ver aqui agora. Por que Tá? eu assisti esse filme, Rodrigo? Eu não achei esse filme, não. Ele foi estreado somente para jornalistas, tal, para o público ele ainda não chegou. Uma pré-estreia. É uma pré-estreia. Eu não sei nem se vai chegar no nosso cinema, cara. Infelizmente. Na internet, assim. Não, na internet a gente acha. Inclusive o Pedro, que eu citei mais cedo, tal, a Fátima, o Pedro ele ficou muito famoso pelas legendas dos vídeos de Nassim Haramein. Já está acionadíssimo. Ele só tá esperando lançar para poder agendar para a gente. E agora é o seguinte, eu queria mostrar para vocês. Pode colocar um vídeo? Não, é um vídeo. Tá fora. Como é que esse cidadão codificou, interpretou a formação dessa estrutura? Por que estamos nesse linguajar, nessa geometria? A gente vai ver o seguinte, que para a gente poder lidar com o psicológico, poder lidar com mudança, a gente precisa primeiro entender o que a gente é, como é que as coisas são feitas. Então a gente vai para o básico. Pode soltar. Ele começou com um tetraedro, certo? Ele começou o seguinte, eu vou para outra dimensão, além da esfera, da expansão, eu quero lidar com o pulmão do carinha da bexiga, vamos para outra dimensão, aqui entre equilíbrio com expansão. Ele viu que um tetraedro só não entrava em equilíbrio, então ele começou a ampliar isso, usando a mesma unidade, tetraedro, ele multiplicou a quantidade até gerar novamente um tetraedro, só que é um tetraedro grandão. E ele começou a analisar essa geometria. E ele viu o seguinte, dessa forma ficaram espaços vazios entre esses tetraedros. Isso aí é um octaedro. Que na verdade é uma pirâmide sobre a outra. Curiosidade, diversas pirâmides encontradas viram que abaixo do solo existe uma outra pirâmide invertida. Curioso, né? E aí ele está só analisando, aí, mostrando, né, que formam essas lagunas. Ele falou, isso aí a gente precisa preencher de alguma forma. E a gente tem que arranjar um arranjo altamente equilibrado. Ô Renan, você tá ligado na musiquinha? E aí é o seguinte, ele viu também que existem 4 tetraedros que estão todos só direcionados para um lado, só para baixo, para um polo. Ele falou, peraí, isso aí vai desequilibrar a equação dessa geometria. Porque, gente, uma geometria é uma representação gráfica de uma forma matemática, tá? Ou vice-versa. Então o que ele fez? Já que tem uma para um lado, eu vou pegar uma outra igual de sentido contrário. Formou um octaedro grandão. Olha essa brincadeira, tetraedro grandão, né? Fractalmente as mesmas estruturas aparecendo. Ele falou, beleza. Aqueles 4 ali já estão anulados com os 4 que estão por baixo. Mas mesmo assim precisava haver um giro para haver um equilíbrio entre os extremos. Ele falou, pronto, agora está um pontinho para cá, outra para cá, está buscando equilíbrio. E aí ele faz o quê? Ele só fez aí um círculo ao redor de cada tetraedro. Que é o que a gente está vendo até agora. Os tetraedros estão dentro da dimensão esfera.
esfera, planeta, terra, esfera, elétron, esfera, próton, esfera, tudo que a gente vê é uma esfera. Tem pessoas mais esferas do que as outras. E aí o que ele fez? Ele, peraí, deu uma sacada, eu vou adentrar um tetraedro no outro. E ele viu o seguinte, que feito isso, ele encontrou uma estrutura, pode ser um cubo, dependendo da sua perspectiva, uma estrutura interna, um desenho que é a nossa matriz vetorial do equilíbrio. É um desenho que está em perfeitas condições de equilíbrio. E que ele vai desmembrar daqui a pouquinho para a gente poder visualizar como é que ficou isso aí dentro. Isso ele preencheu os espaços vazios que estavam lá. E os espaços vazios também. E ele, na verdade, ele ainda vai preencher mais, que ainda tem espaço vazio. Mas internamente já está preenchido. Por fora terminou ficando mais. E agora no final vai ser nada. Aí é o seguinte, ó. Vamos abrir esse desenho aí. Se ele quiser abrir, né? Pronto. Olha o que fica ali no meio. Olhando bidimensionalmente, certo? Temos um hexágono. Olha o equilíbrio das forças. Está equilibrado. Colmeia precisa de equilíbrio. Hexágono. Uma singularidade com 12 forças. Uma singularidade em caminho para a vida, para o tudo, ponto, com 12 apoios. Os apóstolos, 12 apóstolos. Você entendeu? Aí, será que eram 12 apóstolos mesmo? Ou isso faz parte de um contexto maior? Então aí ele isolou a nossa matriz vetorial do equilíbrio, mostrando aí todos os eixos de força. E agora ele vai voltar a todos aqueles tetraedros da formação inicial. Mas ele analisou o seguinte, que mesmo assim ainda faltam alguns componentes para um equilíbrio maior. E aí ele pega um conjunto de tetraedros, encaixa nas extremidades para anular todas, em cima com embaixo, uma ponta com a outra. E aí é o seguinte, vamos chegar a esse carinha aí que eu queria apresentar, esse modelo, que é um modelo feito com 64 tetraedros. Então eu, com esses 64 tetraedros, dentro de um ciclo, eu estou criando internamente aí, em equilíbrio, aquela minha matriz vetorial. Matriz vetorial crescendo, matriz vetorial cresce, matriz vetorial cresce, outra matriz vetorial cresce. Isso, gente, é a formação de um fractal. É a mesma unidade, é a mesma C. Essa é igual a essa, que é igual a outra, mas só muda a escala, só muda a proporção, o tamanho. Que proporção é essa? 1,6. Ou seja, a natureza está mostrando para a gente. É assim que eu construo do vácuo a sua realidade chamada matéria. Quando a matéria é criada, ela segue essa dinâmica que é a dinâmica da rede da minha dimensão. E a gente vai ver daqui a pouquinho essa questão dos 64 tetraedros. Isso aí só, acho que já está acabando. Se tivesse dado uma ajudadazinha, por gentileza. Aí ele está mostrando só a mesma montagem de novo, formando duas esferas, na verdade uma esfera. Dentro desse modelo, como a gente pode ver o comportamento de uma galáxia, onde a gente vê a emanação de energia, dessa mesma forma como está aí. Podemos voltar. Então vocês conheceram um pouquinho a estrutura que esse cidadão bem sorridente colocou, onde aquela estrutura forma, dentro da nossa perspectiva, o chamado duplo torus 3D. Ou seja, existe uma singularidade, uma emanação de informação de energia, onde isso volta para a própria singularidade. Tá?
Então é o seguinte, o cara começou a analisar aqueles problemas que está falando do átomo, de elétron, não caindo no núcleo. Ele viu o seguinte, peraí, é muita força fraca, força de Van der Waals, força forte, força daquilo, peraí, gravidade, eletromagnetismo. Olhando para esse desenho, peraí, nós podemos imaginar, podemos observar que só existem duas forças no universo. Uma, gravidade. A gravidade é tudo apontando para a singularidade. Ou seja, todos os corpos do planeta, tudo tendem a cair para o centro. Ou seja, existe a força gravitacional e em sentido contrário, ou seja, gravitacional que leva para a sua singularidade. Contrariamente a isso, temos o que? As radiações, emanações eletromagnéticas. Ou seja, o Sol é uma estrela, a estrela está emanando energia para o espaço, está explodindo, está botando para fora. Nós estamos, aqui, calor para fora, certo? Emanando aqui luz, estamos emanando som para fora. Todas as galáxias, buracos negros, átomos, tudo está emanando informação, energia para fora. Aí você me pergunta, Rodrigo, nós somos 99,999% de vazio. Todas essas emanações de energia, todas estão emanando isso para onde? Para o vácuo. Tudo está emanando, tudo que existe está emanando energia para o vácuo. Logo, gente, ele está cheio. O vácuo está cheio de energia. E aí a gente começa a ver o seguinte, que esse mar, esse éter, como chamam, essa outra dimensão que está cheia, é dela que surgem as outras dimensões, inclusive chamada nossa, material. Então você vê que esse modelo é o que rege o comportamento de uma galáxia. É um desenho, uma representação de uma maçã. Maçã, a gente vai pegar isso aqui no final, conhecimento, sabe? Matriz vetorial do equilíbrio. Então aqui a gente tem um GIF em movimento mostrando energia, informação, camada externa, superfície, que por sinal onde a gente mora no planeta Terra, e as informações recebidas em contato com outros volta para a sua singularidade. Tudo girando. Esse giro olhando de cima, não precisa dizer que é o Fibonacci. Ou seja, vamos vendo o padrão da vida. Então, qual é a estrutura do universo? Hoje a gente pode falar muito de buraco negro. Recentemente, Steve Hawking, aquele cidadão na cadeira de rodas, ele alegou o seguinte, que buraco negro não existia. Umas 3 pessoas imediatamente me procuraram. Viu aí, Rodrigo? Steve Hawking dizendo que buraco negro não existe, você está falando dessas porcarias? O cara falou uma coisa séria, não dá uma lei, o cara tem moral, né? Que eu fui ler, eu falei, rapaz, aí eu devolvi. Cara, você leu ou você só me mandou pelo título do Facebook? Steve Hawking disse o seguinte, não existe buraco negro, pois até então nós achávamos que as singularidades só absorviam matéria, luz e informação. E ele disse o seguinte, a gente agora conseguiu observar que o buraco negro ele também emite energia. Diziam que estava escapando, não, ele emite. Deixa de ser um escape. São ondas gravitacionais. Exatamente, então é o seguinte, ele começou a ver o que a gente está colocando, porque isso aqui, gente, é um buraco negro. Esse modelo do átomo, do elétron, de nós, tudo que existe é um buraco negro. Tudo é um buraco negro. Estamos vivendo dentro de um buraco negro. E nisso, a gente chama de universo, que é a galáxia também, que o planeta Terra tem o seu buraco negro. Só que eles chamam de agora, por que buraco negro não existe? Porque ele diz que na verdade agora é buraco negro e branco. Porque ele é negro, porque absorve, mas ele é branco porque ele também emite luz. Ele emite energia. Gravidade, emite gravidade. E luz também. Foram fotografados emanações dos polos e tal. Sim, sim. E aí, beleza, tá? Essa foto aqui foi para citar esse carinha aqui, um russo, para você ver como o russo é raçudo. O cara tava no fronte de batalha, tira o raspão no capacete dele, ele calculando, cara, equações de campo do universo. Eu falei, cara, como é que pega uma mente dessa e volta para dar tiro? E o cara chegou a desenvolver a dinâmica da singularidade. E aí, em cima desse trabalho, Einstein definiu as equações de campo tentando unificar a física do micro ao macro, mas deu uma travada.
O que essa galera está fazendo agora é o seguinte, eles pegaram esse trabalho e continuaram. E aí o pessoal fica esperando uma coisa muito complexa e o cara fez o seguinte, ele fez uma correlação do raio de tudo, existe um raio com a sua energia e chegaram a uma reta. Em cima dessa reta, você tem de um elétron de um quark a uma supernova seguindo a mesma proporção, a mesma dinâmica que essa daí. Ou seja, a física começou a ser unificada agora. Ou seja, agora, mostramos planetas, mostramos galáxias, agora será que em nível quântico, que a galera curte, a gente vai ver essa estrutura? Vou mostrar agora para vocês uma foto, que foi uma foto de uma molécula feita pela IBM. Opa! Isso é uma molécula de hexabenzocororene, aquele cidadão ali. Gente, soa familiar, não soa? Hexágonos, esfera, no seu arranjo. Ou seja, estamos vendo aí, em nível quântico, a mesma composição, mesmo comportamento, mesma estrutura. E é o seguinte, qual é a fonte de todo esse conhecimento? É algo inédito, nunca visto pelo ser humano, ou seja, esses cientistas agora, raramente outros, tiveram essa sacada? Negativo. Raramente, por exemplo, sabe o que ele fez? Ele pensou, será que a galera lá atrás errou? Alguém errou, se equivocou, ninguém viu, e a gente vem repetindo até hoje, que o nosso sistema de ensino é em cima da repetição. Repetição, repetição, repetição. Aí, peraí, eu vou voltar de novo para procurar a maçã. Vou jogar maçã, tocar na cabeça, né? Olhar como é uma onda na praia, visual, ver a natureza, querer entender. E aí é o seguinte, nessa busca ele viu o seguinte, peraí, o que eu estou achando aqui, dentro do meu estudo da história, arqueologicamente, a galera já está falando isso há milhares de anos. Então isso aqui, gente, é aquele conjunto de 64 tetraedros, tá? Onde em cada triângulo assim, foi colocado uma esfera, porque ali se forma um novo, fractalmente um novo desenho. Esse desenho é o mesmo desse, que aqui dentro vai-se embora. Então, repare, essa rede aqui é o vácuo, né? São as outras dimensões. E aqui, um ponto é você. Não existe nada no universo que esteja aqui além de você. Singularidade, individualidade, aqui. Perspectiva única do universo. Por quê? Porque você está aqui, quem está aqui é você. Eu não consigo enxergar por aqui. Outra perspectiva. Então, se você quer andar, minha mão está indo daqui para cá, ela não está andando. Simplesmente ela está se deslocando nessa rede. Daqui, estou aqui agora. E aí você vai para o templo de Osíris. E ele tem esse desenho na parede. Opa, de novo, é o tal da flor da vida. A geometria do vácuo. Mas por que essa galera estava desenhando isso? Detalhe. Esse desenho aqui ele não é talhado. Ninguém pegou uma ferramenta de cobre que por sinal não serve para talhar e fez assim na pedra. Tá. A pedra está queimada. A sua estrutura, seus retículos cristalinos estão dessa forma. Diz o seguinte, que se você quebrar essa parede, o desenho continua, porque ele está a metros de profundidade. Por que a gente não ouve falar sobre isso? Por isso. Porque ele não sabe explicar como é que faz. Hoje em dia, não sei se a gente teria um laser brutal ao ponto de fazer isso em uma pedra. E no mesmo templo de Osíris, me chamou a atenção uma das colunas que tem em cima, que é esse desenho aqui, ó. O que é isso aqui, pessoal? Um helicóptero. Aqui parece que, ó, cauda, asa, estrutura. Aqui parece talvez de marinho, alguma coisa. Aqui também, overcrack, alguma coisa assim. Gente, vai ter gente que vai dizer, nada disso, isso aqui significa mãe. Os egípcios aí representa a mãe. Isso é um helicóptero. Cauda, hélice, estrutura, está tudo aí. Então isso demonstra o seguinte, isso passou de ser esoterismo, misticismo, que o esoterismo, o místico, é a primeira etapa, é o sentir. As pessoas sentiam, intuíam, viam, mas não entendiam. Hoje temos agora um discernimento de um misticismo mostrando que isso é tecnologia. Se eu fosse um ETzão e viesse aqui nas Arábias, pô, essa galera está muito brutal, muito cabeção. Vou deixar uma fórmula matemática. Integral tripla de x, dx, entendendo a infinito? Não vou fazer isso. Eu vou desenhar a fórmula. Aqui. Pronto.
estreitinha. E ainda vai durar para sempre, porque está na pedra. Se fosse no papel, já tinha se perdido, né? Então você vê, rapaz, que a galera realmente estava sabendo demais. A gente aqui não sabe nada. E a Nigris está perguntando, existe isso em muitos países? Nigris, saca só. Cães Pu, isso é no tempo do Japão. São cães que, na teoria deles, são cães que protegem o conhecimento. Olha o símbolo. Vamos lá. Índia, Áustria, Egito, China, falei Japão, desculpa, China, Turquia, Ali é Inglaterra, Islândia, essas coisas. diversos países, Bulgária, vamos com a matriz aqui dentro, ou seja, todas as culturas antigas, Islândia, né? Praticamente todas as culturas antigas, países mencionavam essa geometria de alguma forma. Aí a pergunta é, peraí, essa galera não teve contato entre si. Pelo que a gente conhece, certas culturas aí coexistiram em tempos diferentes, coexistiram em locais muito distantes. O globo da Disney também. Do Epcot Center, né? Pois é, então assim, é um elemento que está em comum em todas as culturas quase antigas. Então assim, alguma coisa está rolando aí. Ou rolava internet naquela época, ou esse conhecimento fluiu de outra forma. E aí é o seguinte, vamos para uma outra forma. A gente falou aqui no intervalo de crop circles, onde tem certos crop circles, como a NVIDIA, uma fabricante de processadores, fez. Fantástico. Mas uma criatura dessa, gente, um carro, eu acho que é um pontinho aqui assim no meio. Um carro, uma picape. Isso é imenso. Tá? Isso surge muito rápido. Então diversos desenhos surgiram. Isso quer dizer que os ETs existem? Eu não vou entrar nisso agora não. Eu vou analisar o seguinte, o que Zorra querem dizer esses desenhos? Sabe o que é isso aqui? Matriz vetorial de equilíbrio. Isso em 3D, eu acho que eu não tive tempo de mostrar no seriado Drive, no documentário Drive. É o nosso modelo. Sabe o que é isso aqui? Isso em 3D é o giro do duplo torus. Ou seja, todas essas geometrias, olha lá, o fractal crescendo, a gente vai estar vendo aquele fractal ali crescendo, a gente vai ver aqui lá no cantinho, isso aqui é a chamada árvore da vida. Isso é um segmento daqueles 64 tetraedros. Você encaixa. Ou seja, a galera tá ensinando alguma coisa, seja quem for. E aí, eu não coloquei nessa apresentação, no ano passado eu coloquei, mas há um tempo atrás foi emitido um sinal, certo, de um radiotelescópio para o espaço codificado. E era um desenho onde mostrava, olha, nós vivemos aqui, nossa formação é essa, nosso átomo, nosso componente é esse, número de habitantes, tudo isso escolhe. Um ano depois, coincidentemente, próximo a essa antena, em uma plantação de trigo, veio um desenho, uma resposta a essa codificação. E se apresentou. Fez um desenho dizendo que eles têm a cabeça um pouco maior do que a gente, que o planeta deles, na verdade, ele vive em 3 planetas, e deu toda uma resposta. E depois o seguinte, talvez a gente pensar, rapaz, esses caras não entenderam a parada. Não é que eles não entenderam, vou botar uma foto, pá! Isso é uma foto tridimensional, que você vê profundidade na rotação. De um C, 3 estrelas, eu deduzo ser Orion, talvez, as nossas 3 Marias. E aqui um disco, onde eles viram que dentro desse disco é um código ASCII de computação, onde dentro dele veio um textinho em inglês. E aí, eu não coloquei hoje, mas a gente pode deixar disponível para vocês depois, terminando colocando. E a gente vê o seguinte, ele é um recado, ele diz assim, ó, não se iludam com os falsos, não é bem profetas, é outra palavra, o bem existe lá fora, né? Cuidado com as informações e tal. Ou seja, alguém simplesmente chegou aqui e falou, ó, todo mundo do outro lado não é ruim não, tá? Tamo de boa aí, mano. E outra, tome aí pra você a tecnologia. Tem um detalhe, da transmissão que eles passaram, depois a gente vai entrar na internet e mostrar a foto pessoal, na última tinha uma representação da nossa antena, mostrando como foi a tecnologia que a gente enviou. Eles mandaram a deles. Inclusive, depois eles fizeram um próprio ciclo só dessa tecnologia que é baseada nessa estrutura. Detalhe, a gente passou a utilizar micro-ondas.
Enfim, vamos em frente. Agora vamos para o let it go aí, o gelo. Gente, isso é água congelando. Porque a aguinha que a gente vê, aquelas gotinhas, uma bolinha, a gente legalmente vai imaginar que aquela bolinha vai congela. Qual que é a bolinha dentro congelando? Gente, que estrutura é essa? Que estrutura é essa aqui? Hexágono crescendo fractalmente. Hexágono fractalmente até um ponto que vira um outro hexágono. Hexágono fractalmente. Matriz de vetor do equilíbrio fractalmente vira um outro hexágono. Está aí, na nossa cara. Por isso que diz a água é o elemento da vida. Porque a água representa muito nitidamente como é a dinâmica da vida, da existência. Como as coisas vêm do vácuo. Como é? Isso aqui é o seguinte, é como se fosse uma representação sólida da rede que está aqui, só que a gente não está vendo. É a mesma coisa quando você pega uma cuba de gelo, está vazia, aí você volta para encher sua unha, acha bonitinho, né? Que vai encher todos. Por quê? Porque a água ali não enche um e sobe. Não, porque ela vai fluir de acordo com a estrutura da cuba. A água vai congelar, a energia vai fluir de acordo com a estrutura da rede do vácuo. E aí tem a Let It Go, né? Que ela manja dessas paradas todas aí. Nibiri se interessou um pouco. Tem que perguntar, né? E aí é o seguinte, esse aqui também deixa a gente na noia. Isso, gente, é um fractal. Fractal o quê? É um cachorro que tem a orelha de cachorro, que tem a orelha que tem o cachorro, que tem a orelha que tem o cachorro, ele fica aqui para sempre na lombra, como dizem, desse cachorro. Ela fica muito louco aqui, ó. O não para. E esse pontinho fica olhando sempre, só olhando para o pontinho. Não para. E é sempre a mesma estrutura, a mesma dinâmica. Então vamos um pouco para a Rússia, para Matryoshka, que é a famosa boneca russa. Isso aqui representa, gente, um fractal do universo, do tudo. Todas elas são iguais? Sim e não. Sim, todas são a mesma boneca. Todas são uma boneca. Não por quê? Porque elas são diferentes em escala. Uma é grande, uma é pequena, mas todas são a mesma boneca. Tudo bem, aqui pode ter uma pintura variando com a outra, tá? Mas não se prendam a isso. Tudo é uma boneca. Certo? Uma bonequinha grandona, que você abre de outra bonequinha, que você abre de outra bonequinha, que você abre de outra bonequinha, ao infinito. Da mesma forma que você for colocando dentro da boneca, você coloca outra boneca, coloca outra boneca, ao infinito. Detalhe. Ah, Rodrigo, me dê um exemplo mais prático de como a natureza se propaga fractalmente. Você, eu, ser humano, que sai um 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 ser humano, fractalmente a gente está nascendo. Então, lembra quando ele pegou um tetraedro e falou, pô, esse aqui está com espaço vazio, eu tenho que pegar um outro igual e neutralizar? Feminino e masculino são duas polarizações. Quando estão juntas, formam uma singularidade. Gente, é até poético isso, mas foi o que a gente viu na geometria. Certo? Dois extremos se unindo para originar a vida, uma nova matriz de equilíbrio, uma nova singularidade. E agora vamos um pouquinho para a biologia. Célula, ela começa a se multiplicar, tá? Espermatozoide, óvulo, uniu masculino e feminino, começa a multiplicar. Mitose, micogênese, meiose, mitose até uma quantidade de células, todas iguais, elas só estão se multiplicando. Chegou a essa quantidade aqui. Adivinha quantas células tem? A partir daqui, as células começam a se diferenciar. Agora eu vou ser do cérebro, agora eu vou ser do sangue, agora eu vou virar uma unha, né? A partir daqui, a biologia está mostrando que 64 células ocorrem por quê? Porque conseguiu formar o desenho do equilíbrio, da singularidade. Então, a partir daí, isso aqui já é uma vida, isso aqui já é uma nova unidade. E aí as coisas vão correndo. Então, a gente vê aqui, ó, certo? Todo com arranjo. E aí um detalhe, a gente vai aqui para uma ilustração da rede neural, para uma ilustração do emaranhado de galáxias no universo. Ou seja, fractalmente são iguais, mas em escalas absurdamente diferentes. E aí o detalhe, eu vi uma foto de
microtúbulos de células neurais. Isso aqui é 1/40 de um segundo, uma foto muito rápida. E os microtúbulos lá dentro dos neurônios oscilando, mudando. Quando tirar a foto, olha o desenho que eles dão. Isso está dentro do neurônio de todos nós. De novo, a dinâmica. Tá? Então, só com isso aí a gente já começa a analisar. Cara, realmente, tem um padrão aí que a insistência segue. E eu queria só pincelar aqui o seguinte: esse grande homem, além de um gênio, foi um cara que, infelizmente, o capitalismo sufocou ele. Morreu pobre, na sarjeta, largado, sem investimento nenhum para colocar suas invenções, suas coisas para frente. E ele falava: gente, se você quer entender do universo, pense em energia, frequência e vibração. Ele não falou tempo, ele não falou espaço, ele simplesmente falou comportamento de um ponto. Energia, vibração e frequência da energia. Ou seja, com isso aqui, a gente vai começar a abordar certos conceitos de uma maneira diferente. Se tudo é fractal, tudo para macro e micro, em todos os parâmetros da vida, vamos começar a levantar outros parâmetros. Por exemplo, uma consciência. Será que uma consciência não seria também fractal? Aí vem aquela máxima: todos somos um. O que o cara está querendo falar com isso? Eu sou eu, Henrique. Mas fractalmente, eu sou eu, uma singularidade, Henrique é ele, mas estamos coexistindo junto no mesmo horizonte chamado planeta Terra, que talvez tenha a sua própria consciência, e o planeta Terra tem a sua consciência movida por outras consciências. Gente, o nosso corpo não é um corpo. Se vocês analisarem o seu corpo, ele é uma colônia. Minha esposa é bióloga, tá? E dentro de várias pesquisas que ela fazia na época, eu tinha uma visão um pouco mais mecânica das coisas. Sabe o que é mecânica? O cara comeu uma acarajé. Eita, chegou aquele tsunami no estômago, aí vem as enzimas. Quebrar tudo. Chave e fechadura, né? Como a gente vê na biologia. Eu sou fechadura, cadê a chave? Essa não encaixa. Assim, meu que eu tô. Ih, bateu em cachorro. Gente, esquece isso. Sabe que você vê célula igual a outra, mas essa resolve comer isso, a outra resolve comer outra coisa? A celular está de bobeira, passou em cruz, ele vai atrás e persegue gato e rato, exército, coordeno, vai para ali, vem para cá. Cara, rompeu um vaso, vem, tapa essa parada. Entrou um cara, vai atrás. Gente, nosso corpo é um planeta. Nós regemos um planeta. Então, quando você age mal com você mesmo, porque é um pecado tão grave, meu Deus, eu estou me matando. Você não está se matando. Você está, talvez, diminuindo o tempo de existência do planeta inteiro. Então, fractalmente, a nossa responsabilidade também é fractal. Então, como tudo está conectado, a gente vai ver que a nossa responsabilidade é imensa. Porque nós somos co-criadores. A gente estava colocando sobre a questão da mente, a influência da mente na matéria, no espaço-tempo. O próprio corpo. E se você, depois eu vou mostrar, se você verificar o seguinte, já aquele desenho aqui, vou dar aqui. Não, esse aí não, esse aí deixa de ponto. Nesse caso é o seguinte: singularidade, correto? Gravidade está tudo apontando para um ponto. Essas linhas retas. Do ponto para fora é o eletromagnetismo, correto? Deixa eu colocar um pouco para o desenho maior, fica mais fácil. Sai daí. Gente, quando você estuda na escola, eu vou aprender sobre ondas. Né? Estamos falando de matéria. Tem ondas também nessa parada. Ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, ondas micro-ondas, ondas de ultravioleta. É onda que não falta. Luz. E a gente vê o seguinte: como é que normalmente é desenhar uma onda senoidal, vários comportamentos, ó, sobe e desce. Isso é a representação de um plano, para a gente enxergar 2D. Então você desenha como sobe e desce, para fora. Aqui está mostrando que essas pétalas irradiadas da singularidade são as nossas ondas, que são vórtices 3D.
Uma onda, ela não é isso aqui, uma linha assim no espaço. Imagina um vórtice, ó, indo assim, ó, abrindo e fechando, certo? E isso a gente vê no comportamento, quando você vai fazer colocar um wireless, você tem que direcionar isso daí. Tá? Então você começa a ver o seguinte, que essa dinâmica está mostrando que isso aqui são ondas, tudo que sai da singularidade é eletromagnetismo, inclusive o seu pensamento. Pensamento você não está dentro da sua cabeça só, fechado. Não é à toa que eu estou aqui agora, vou dar uma descansada e me ver uma musiquinha de um videogame antigo da segunda fase de Super Mario. Vem Thales lá e começa a cantar. Olha, eu estava pensando isso aí agora. Como é que ele captou isso? Essa informação foi transmitida por um meio não material, correto? Não tinha como você saber. Mas você captou a informação. Ou seja, a informação ela saiu de mim. E isso a gente vai vendo aí de várias formas. Então, voltando lá. É tudo a sintonia, né? Como é que você sintoniza o rádio? Você vê irmão, você vê mãe e filha, você vê. Normalmente tem muito isso. Exatamente. Então a gente começa a ver pensamentos, ondas, e nós temos ondas para fora, mas ao mesmo tempo para dentro. Por exemplo, todo aprendizado que eu tenho, ele está indo para onde? Singularidade. Como ela cósmica, né? Então todo aprendizado, tudo que a gente pega na nossa capa, na parte de fora da esfera, está indo para a singularidade. Singularidade é você, a sua consciência. Então tudo está indo para esse HD. Tá? E aí a gente vem falar de tempo. A gente comentou do The Flash. Gente, muita gente fala sobre tempo. Aí tem aquela máxima, eu adoro as máximas, que são máximas, né? Rodrigo, o tempo não existe. É mera ilusão. Entendeu? Não é. E aí a gente começa a analisar o tempo. Peraí, o que quer dizer que o tempo não existe? Vamos pensar agora o seguinte, em velocidade, o inverso do tempo. O que é uma velocidade? Imagina que enquanto eu estou andando aqui, tem uma civilização tão rápida que o cidadão veio, fez aqui 1000 coisas e saiu. E eu nem vi de tão rápido que ele é. Ou seja, o tempo passa a ser uma perspectiva, entra a questão da percepção. O tempo se torna o quê? Uma referência de aprendizado. Você, 1 segundo num carro de Fórmula 1 a 300 por hora, cara, é uma eternidade. 1 segundo aqui passou que a gente nem viu. Então, do mesmo modo, pode existir o seguinte: energia, frequência e vibração. Uma frequência muito elevada pode ter uma civilização que é o seguinte: em um dia nosso, em uma outra dimensão referencial a nós, se passou 1 milhão de anos. Mas para eles lá é só um dia só, como qualquer outro. Só que os caras são muito rápidos pra gente. Então você começa a lidar com velocidade e você começa a ver como é que é essa coisa de viajar no tempo. Como é que eu pego uma nave, entro lá no interestelar, desço dentro do buraco de minhoca e naquele planeta, eu passei 1 hora lá, quando eu voltei, o cara já estava mais velho, 30 anos. Vamos facilitar o entendimento. Quando você entrou no buraco de minhoca, você, sua estrutura, inclusive sua percepção, entrou em sintonia com uma frequência muito elevada daquela dimensão. Então você está lá, muito rápido também. Tudo seu, muito rápido. Só que lá, é igual que você for brasileiro, né? Vou estar inundado aqui, com uma onda, né? Vai, basta. Eu 5 minutos chego lá em cima, gente, por que está todo mundo velho aqui? Porque o tempo não é diferente? Não necessariamente. Você estava muito rápido. Quem estava lá fora, bem devagar, aquela coisa, né? E aí, há essa diferença. E aí a gente começa a analisar o tempo como fractal também. A matéria fractal, dimensões fractais, o plano espiritual, quando evoluir para o plano espiritual, será que os ETs vão para o mesmo plano espiritual? Gente, o que seria um plano espiritual? Seja positivo ou negativo, ou seja, um infernão, um brau, maquiavélico, a um céu. O céu. Já assistiu a novela Viagem? Eu não quero ir pro céu. Infernão, calma aí. Cara, que negócio chato, todo mundo de manto branco. Você viu um coelhinho aí pra eu coçar? Esse eu já cocei demais, morreu. Não tem o que fazer, um saco. Eu falei, não, pelo amor de Deus, quero continuar estudando, aprendendo, coexistindo, vivendo. Então é o seguinte, o que significa morrer, na minha concepção? Passar de ciclo.
Romper um evento horizonte. Quando você está na barriga de sua mãe, existe um evento horizonte marcante, foi o que eu falei. Será que existe vida além dessa barriga aqui? Você é louco? Você já filmou alguma coisa para dizer se existe ou não? A ciência não defende nada, não tem nada, é só um breu. Aí você rompe o evento horizonte literalmente. E quando você sai desse horizonte, rapaz, tem muita coisa. Hoje estamos no evento horizonte chamado planeta Terra. Será que existe vida fora da Terra? Será? A vida está em tudo e todos. Então, religiões, a mesma questão. Você começa a ver o seguinte, mais evoluído, menos evoluído. Jesus é um ser perfeito. Cara, Jesus deve ficar pé da vida ouvindo isso. Se ele estiver ouvindo. Perfeito, né? Você acha que eu ia pra cima do monte e pedir orientação pra quê, pelo amor de Deus? Era pra você, se você era Deus. Eu sou mentiroso, rapaz. Se eu tô dizendo que é o pai, eu sou eu, rapaz. Aí entra na polêmica e a gente entra mais tarde. Então é o seguinte, sempre vai existir uma referência. Maior, melhor, depois, antes, pior, o que for. Fractalmente. E aí a gente vai ver as possibilidades de infinitas realidades. E aí é o seguinte, essa palavrinha representa, em línguas antigas aí, Deus. Eu não estou entendendo nada, né? Eu vejo que repete uma palavra ali, tá, parece que é uma letra, alguma coisa. E em hebraico, né? Obrigado. E aí vem significado tetragramaton. Opa, tetraedro. 4 gramaton, gravidade. Não é possível que a galera lá fora, mística, estava falando de gravidade em tetraedro. Não, nunca vi ninguém mencionar a figura divina, a criação, como tetraedro. Não existe, nunca vi. Nunca vi mesmo. Epa! Isso é Deus, gente. A representação judaica de Deus, tetragramaton. Por que uma pirâmide? Por que um tetraedro? Porque esse conhecimento está dentro de uma mística muito grande. Esses povos, eles interpretavam muito conhecimento, mas em cima de sentimento. Não conseguiam passar esse discernimento. Não existia, na verdade, uma física, uma química, uma ciência que desse esse embasamento maior na época. Mas os caras estavam falando isso aí. Por quê? Porque povos antigos ouviram isso. Todos os povos antigos mencionam esses detalhes, essas geometrias, não a eles, não a criação deles. É a mesma coisa que as pirâmides do Egito. Em nenhuma pirâmide daquela, nenhuma parede daquela tem escrito o que fez. Só tem uma informação: foram os povos do céu, do sol. Essa galera a mesma coisa fala: isso aí que foi o anjo que veio e falou e mostrou, e a luz apareceu, viu aquela carruagem de fogo. Carruagem de fogo? Cara, se voa, se transporta a gente é carruagem. Se tem luz é fogo. Se passa um Airbus 380 naquela época, Maria. Era Jerusalém passando, já não? E aí vem o que diz pouco bem. Você precisa ter uma referência para analisar a sua percepção. Cara, se vê um homem do céu. E aí cheguei. Você vê de onde? Do céu. Cadê sua asa? Só o que voa é pássaro. Correto? Esse é um dos 64 nomes de Deus. Sim, 64 nomes de Deus. Justamente. Eu não entrei nesse mérito, também não conheço, mas a Cabala, alguns estudos, brincam com essas geometrias e fazem o seguinte, que dentro do tetra, do 4, eles dão... O Xing são 64. O Xing lá na China também, 64 padrões formados da mesma estrutura. E se você pegar aqueles palitinhos do Xing, que são palitinhos seguinte, palitinho contínuo, palitinho dividido, palitinho contínuo, palitinho dividido, que formam 64 possibilidades de desenho. Quando você pega essa estrutura que você monta, ela forma a flor da vida. As estrelas de Davi, tridimensionalmente falando. Então tá aí, tá, gente? Deus, tetraedro. Então agora você agradecer, você fala, pelo amor do tetraedro. Não pode falar Deus, tchá, você usa o nome que você quiser, né? Alá, Mahabaru, qualquer coisa, ou tetraedro. Que vai estar bom, a pessoa vai entender. E até foto do cara. E é o seguinte, para dar uma polêmicazinha maior, eu vou para uma história bíblica, história ou lenda, tá, gente? Fala de Adão e Eva. Fábula. Que é o seguinte, Deus estava sem muito o que fazer. Ele falou, rapaz, eu estou afim de criar alguma coisa parecida. Aí criou Adão. Aí Adão, Deus, eu estou sozinho. Né? As feministas dele estavam,
porque eu vim só de uma costela. É isso mesmo, naquela época culturalmente mulher não valia nada, né? E aí é o seguinte, houve uma primeira geração. Foram os primeiros humanos da existência. Gente, na própria Bíblia, eles na Bíblia, têm medo dos povos do deserto. Se eles foram os primeiros, quem eram as honras dos povos do deserto? Pergunta a qualquer religioso. Ele vai dizer... Mistério da fé. Mistério da fé. Mistério da fé. Mas é incrível, toda a resposta é Olha, eu fiz catequese, estava sentado como tinha que estar, na aula sobre Espírito Santo. Eu tomo pergunta, tome. Se me falar uma coisa que eu não entendo, tome pergunta. Não esqueça aquelas palavras que mudaram a minha vida. Assim mesmo, ó. Boa cara. Meu filho, aceite, é assim, Deus diz assim, é mistério. Cara, pense desse quadrado, senhor. Tá bom. E aí é o seguinte, vamos agora tentar interpretar com outra percepção, utilizar outros conhecimentos. Adão e Eva, a gente já sabe que não foram os primeiros, talvez primeiros de uma nova espécie, ou uma nova geração, ou de um tal de um réptil, né? Ou, se eu ouvir falar de reptiliano, algum réptil que falava, ou seja, uma consciência inteligente, mas que tinha comportamento de réptil. Réptil naquela época só podia ser cobra. No máximo um lagartinho, né? Aí essa cobra chegou e falou o seguinte: não, é o seguinte, tá rolando ali uma parada de armações. Tá come, rapaz. Vai. Ainda botou a culpa em Eva, que nem que comeu primeiro deu padrão. O homem sempre se saiu de, né? Sacanagem com as mulheres. Come. Aí veio um anjo. Que coisa. Não comereis desse fruto, não coma. Agora come, porra. Não coma. Não coma. Tá bom, coma não. Você não sabe que você tá perdendo. Não, bem que dizer. Coma! A estratégia de marketing. O sistema límbico aí. Quase vai falar que lá vai. Como você coma, cara, né? Isso vai mudar sua vida. Vai mudar sua vida. Às vezes tá uma melhor. Comeram. A maçã é dita aqui que ela representa o conhecimento. Olha o desenho da maçã. Olha o locutório na sua cara. Olha os povos aqui, ó. Na singularidade. Eles, resumindo, absorveram conhecimento que eles não estavam preparados. Resultado, deu merda. Essa civilização aí, de um DNA um pouco mais diferenciado, talvez, terminou na sua curiosidade humana que absorveu o conhecimento que ele não estava preparado. Resultado, existem vestígios arqueológicos de civilizações que sumiram, como antes dos sumerianos, e algumas regiões têm marcas de bomba atômica, cara, de cristalização da areia, que para isso tem que ser uma bomba atômica. Ah, foi meteoro. Não foi meteoro. Porque o meteoro deixaria um rastro, uma cratera, um impacto, isso estava no estudo geológico. Ou seja, rolou treta. E existem algumas lendas que falam de Atlântida, que é uma região que hoje estaria submersa por modificações geológicas, Lemúria, Mu, ou seja, Fogo Lemúria. Exatamente, né, dos terremotos, né, a faixa bem complicada aqui, Japão, essa coisa toda. Então é o seguinte, anjos tentaram orientar, cara, não entra nessa. Outros podem ter dito, rapaz, entra nessa. E aí existem interesses, e o que tudo indica pelo estudo arqueológico, é que civilizações antigas já sofreram, tá? Outra coisa bíblica também, já que a Bíblia é bem famosa, fala um pouco sobre a Arca da Aliança, que é uma arca com o poder de Deus. Então, beleza. Então, qual é dessa arca aí, Rodrigo? O que você mostrou? Lembra de Moisés querendo passar o Mar Vermelho? Bora, galera! Vem comigo que o cajado é forte, né? Pá! O cajado abriu o mar. Bora! Tem mais alguém? Não. Deus, deixa os caras entrar, fecha, mata todo mundo. Gente boa, né? Beleza, só que depois disso, o sacana morreu. Foi do tempo. E eles continuaram levando a Arca da Aliança. Só que nas escrituras, algo me chamou a atenção é o seguinte, que mostra que não era bem eles que estavam levando a arca. Eles citam que eles estavam seguindo a arca. Estranho. E disse que a arca tinha um poder incrível e que a arca, tudo indica, era feita de ouro, madeira, ouro. Ouro, metal, madeira, isolante elétrico, ouro. Capacitor elétrico. Um armazenador de energia, certo?
e disse que de vez em quando dava um tilt na arca e subia um vórtice de luz, de fogo. Um vórtice de um buraco negro. Buraco negro, singularidade. Ou seja, vamos continuar. Moisés morreu, só que a arca precisa esconder a parada da arca, que era muito poderosa, é de Deus, é o poder de Deus. Vai levantar a arca. De vez em quando rola umas tretas, alguém morre. Tem relatos de faraós que disseram que tiveram contato com a arca e o corpo dele é mumificado 100% coberto de câncer. Enfim, radiação. Vamos em frente. Já Moisés morto, esquece o cajado já foi jogado fora. Eles foram atravessar o Rio Jordão. E a própria Bíblia fala que a arca abriu o Rio Jordão no meio. Estamos falando de que aí? Gravidade. Ou seja, uma teoria, uma hipótese, na verdade, seria o seguinte: a Arca da Aliança pode ter sido, sabe aquela coisa? Zezão, um estagiário, deu com a galera, pô, velho, a gente está precisando aqui de uns minérios, uns ouro, alguma coisa, né? Uma máquina lá que ele achou, que ele nem sabia. Aí o Zé Ruela, Henrique, você guardou tudo? Já. Só esqueci marca, um geradorzinho de energia, sacou? Aí tem tudo, eu deixo o gerador de energia lá, aí vem o tiozão com o cajado, o que é isso aqui? Explode tudo, sabe? E aí começam a controlar e ver o seguinte: alguma coisa divina foi encontrada que gera muita energia, que tem força gravitacional, comportamento como se de uma singularidade. Detalhe: as câmeras, o que eles relatam dos pontos do volume de uma arca dessa, é exatamente o tamanho das câmeras que tem dentro das pirâmides. Aqueles túneis que levam ao centro das pirâmides são muito baixos, assim, é pequeno, para você teria que se rastejar. E eles não entenderiam como é que seria um meio com a pessoa em pé passar. E alguns relatos mostram o seguinte: que a Arca da Aliança, em diversos momentos, foram guardadas dentro de pirâmides. Inclusive pirâmides essas que eram banhadas por rio. E essa água ficava maravilhosa para o plantio. Eu falei batismo? Por que o batismo? Porque aquela água era muito boa. Um banho é um maluco logo todo dentro, entendeu? Não joga na cabeça, dá logo um banho. Aquela água era muito boa, ou seja, existia uma energia polarizando aquilo ali de uma forma muito favorável para o que eles queriam. Só que tem um detalhe, a coisa não é só celestial boa, não. Dizem o seguinte: existem relatos que esse equipamento, ou isso, algo que eles supostamente acharam, ficava sempre escondido. Por quê? Porque diz que reagia muito ao mental. Por exemplo, você está pensando em construção, construção vem. Você está pensando em destruição vem. Tanto que dizem que alguns faraós, querendo aquele poder, eles têm contato com a arca, o cara quer destruir, o cara está dizendo: vou pegar isso para matar todo mundo. Destruição. Ele não aguentou. O seu próprio corpo vibrou nesse estado, em destruição. E aí dizem que alguns poucos, existem, por exemplo, relatos de que essa arca foi parar inclusive na África, na Somália, em alguns países. Dizem que o pessoal, tinha pessoas que viviam a vida inteira para tentar ter um contato com a arca. Mas é a caixa de Pandora, né? Quem sabe, não sei se é próprio. O cajado do velhinho realmente não funcionava não. E aí é o seguinte, e aí você começa a observar aquela estrutura do universo, de novo aqui o helicóptero, e você vê, pô, aquela galera antiga era muito inteligente. Gente, os sumerianos, eles não falavam, eles desenharam, ó, todo o sistema solar, certo? Girando ao redor do Sol e tudo redondinho. Um dia desse, o cara falou que a Terra era redonda, se deu mal. Um dia desse o cara foi dizer: não, a gente, não só o que gira ao redor da gente, a gente que gira ao redor do Sol. Deu mal, se deu mal também. Eles já tinham desenhado há 7.000 anos atrás ou mais. Eles já sabiam, com todos os planetas do sistema solar. A gente viu Plutão ano passado. A gente sabia da existência de Plutão por cálculo matemático, por que aquele planetinha está tendo um desviozinho lá, Netuno, não sei o quê, mas a gente nunca tinha visto. Os caras já tinham desenhado. Só que tem um detalhe, isso eu vou precisar acelerar agora. Eles desenharam com um planetinha a mais. Opa, tem treta aí. Inclusive, esses carinhas foram uma revolução em minha vida. No ano 2000 eu comprei um livro, esqueci até de trazer um livro preto, sobre OVNI, né?
E tinha umas páginas pretas dentro dele que falavam sobre os sumerianos. E qual era a teoria deles da formação da Lua, formação do sistema solar, formação da sociedade humana. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. A teoria deles é a mais aceita pela ciência até hoje, pela formação da Lua. Os caras tinham cálculos, como os maias também tinham esses cálculos astronômicos, eles erraram. A ciência falou, eles erraram, tá vendo? Eles não são espertos. Eles erraram o período de rotação, de translação da Lua. Erraram. Em quanto tempo? Em 0,004 segundos. Tá de sacanagem. Então, era algo absurdo. Agora, tem um detalhe, vamos perguntar aos próprios caras, nas próprias escrituras, né, cara? Como é que vocês sabem isso tudo? A gente não sabia, não. Foi a galera que veio aí e falou. Opa, alguém veio e falou. E mostrou toda aquela geometria que a gente viu. Gente, essas pirâmides é algo impressionante. São, primeiro, alinhadas com o cinturão de Órion. Gente, você pegar, dizem que a pirâmide foi construída em 20 anos, certo? Pedras de 1 a 50, 100 toneladas. A maior parte não são pedras tão grandes assim não, mas estamos falando de toneladas. Você no meio do deserto, você faz um buracão, porque a pirâmide não é só isso aqui, tem mais para baixo, tem mais. Faz um buraco, será que é a voareia na praia? Meu filho pede para fazer a piscininha, se tiver um pouco seco, eu tô lascado, né? Cavando o careca. Faz isso no deserto. Ah, Rodrigo, mas tinha muitos escravos. Primeiro, não eram escravos. Nessa época não eram escravos. É outra história. Tá, trabalhadores. Você quer quantos? 1 bilhão? Pode botar aí. Quanto você quiser. Ah, Rodrigo, mas as jazidas eram próximas. Tem um presidente do Cairo, lá do Egito, ele disse o seguinte: tem um monumento que é uma pedra de granito rosa, maciça, esculpida, um faraózão lá deitado. Perfeito! Nem a Apple faz um design daquele. Aí o presidente falou: ó, gente, chama aí de seus engenheiros, os melhores do mundo, que eu quero pegar isso aqui e voltar lá, que lá eu quero fazer um museu. Resultado, fizeram um museu ao redor da pedra. Os engenheiros falaram: nós não temos guindastes suficientes para carregar daqui mais de 1000 toneladas e levar para outro canto. Rodrigo, você viu aquele canal do YouTube Nerdologia falando que fizeram trilha, botaram cedo de carneiro e levaram. Cara, fizeram assim, mostrar o seguinte: eles pegaram a areia, molharam, botaram a madeira e empurraram a pedra. Viu que fica mais fácil? Viu. Logo, quando eles fizeram assim, gente, a pedra era desse tamanho, pequenininha. Outra coisa é você ir para a jazida de granito rosa mais próxima, a 400 quilômetros, subindo serra, trazer esse pedregulho subindo e descendo serra, atravessar o rio Nilo, chegar ali e fazer assim, ó, bum, voltar inteira e esculpir. E tem a teoria que diz que eles canalizaram o rio por volta das pirâmides e trouxeram todas as pedras pelo rio, porque na época o rio era mais profundo, você Cara, eu só quero saber, é surreal, né? Eu posso preferir dizer o seguinte: eu não sei explicar. Então, a explicação é que eles manipulavam a gravidade. O que eu posso dizer é quem fez, seja escravo, né, Capitão, tinha muito mais recurso tecnológico do que a gente hoje. Isso para mim é um fato. Estou olhando para isso. E aí você vê as culturas antigas sempre relatam povos do espaço. Olha para o traje do cara. Ali do lado do Volcão Nacional você vê. Isso aqui é Comapunco, na Bolívia. Isso aqui, gente, são furinhos. Olha a precisão da reta, tá? Furinhos que atravessam, sei lá, 3, 4 metros para o outro lado. Cara, eu não sei que furadeira é essa que os caras faziam. Vai talhar isso para casa lá no chapéu. Lá naquele. Porque agora já tem muito tempo assistindo, não me recordo das informações com precisão. Mas aquele canal de ciência espiritual, em uma passagem, ele relata que um povo africano, que eu esqueci o nome. Ah, os carinhos? Morava dentro de uma caverna e eles tinham desenhos dentro dessas cavernas que não tinham sido descobertos, que esse povo não tinha nenhum tipo de contato com a civilização tecnológica, enfim. E eles encontraram dentro dessas cavernas informações sobre Sírios, a estrela. E ele falava de Sírios, aí dentro dessa caverna relatava várias coisas sobre Sírios, a atmosfera que tinha ali em torno de Sírios, inclusive que tinha uma estrela menor ao lado de Sírios, que tinha a maior matéria, tipo assim, a matéria mais concentrada do mundo, e que só depois de 50 anos, depois que eles descobriram que pegaram essas informações com essa tribo, eles conseguiram confirmar que era verdade. E eles falaram, tipo assim, pô, já que é verdade, eu vou ter que aceitar que a forma como eles descobriram essa informação também é real.
E eles perguntaram aos caras como foi que vocês descobriram tantas informações sem ter nenhum acesso tecnológico. Eles falaram que uma nave espacial desceu, um ser parecendo um ser aquático, uma coisa que foi. Explicou a eles, deu todas as informações, disseram que eles vinham de lá e assim, tudo que eles disseram bateu e eles só conseguiram, inclusive, confirmar as informações que eles acharam dentro da caverna depois de 50 anos que eles tinham falado com os caras. Depois, tipo assim, se eles aceitaram que essa informação era correta e tinham confirmado dentro dos cálculos deles, eles tinham que aceitar que aquilo que Diretamente aceitando o que eles ouviram do cara. Exatamente. Outra coisa, os maias falavam que no centro da nossa galáxia existia uma fenda negra. Gente, é só mudar de fenda para buraco. Sim, eles chamam da fenda negra do centro da galáxia. Um dos africanos, um dos povos que fica voando, eles falaram o seguinte: eles mostraram que existia uma estrela de onde vinha a população, se pudesse saber da mesma galera. Eles chamavam de estrela negra. Uma estrela negra. Recentemente, foi descoberto que na orientação da constelação que eles citaram, que realmente existe uma estrela chamada Lã Marrom, que ela visivelmente é praticamente invisível, porque ela emite maior incidência em infravermelho. Pô, pelo amor de Deus, cara. No mínimo, vou escutar o cara. O que foi que falou? Pô, tá tudo certo. Então, gente, para terminar aqui, pra gente ir pro nosso almoço, qual é a nova forma de interpretar o tudo? Por que esse beabá, essa geometria, essa coisa toda? Para a gente poder melhorar, a gente precisa saber o que a gente é. O grande problema hoje é que a gente não faz ideia do que a gente é, como ser humano, como consciência, como um elemento cósmico, como o que for. Então, você enxergar essa dinâmica da existência, você começa a analisar o tudo. Pô, de relacionamento amoroso, fractalmente você imaginando a origem da vida, um bebê surgiu. O que é um bebê? O que é trazer uma vida? Peraí, já que estamos falando de tempo, já que estamos falando que tudo se conserva, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a nossa consciência certamente também ela não se perde. Ela se transforma, vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, experiência, horizonte, que muitos chamam de reencarnação, muitos chamam de vários nomes do que for. Então é o seguinte, como isso que pode ter na minha vida? Alteração da capacidade de observação, que é o que o Dini falou, mais informações, um novo nível de percepção, de compreensão do que você está enxergando. Integração de conhecimentos. Nós temos aí muita informação espalhada, mas é como o Renan colocou, rapaz, tem informação aqui, tem uma informação astronômica aqui, e os caras falaram que tem uma outra informação aqui que os ufólogos lá gostam. Vamos gerar um link nisso aqui, ou seja, vamos criar uma sabedoria sobre o fato. Rompimento de dogmas, culturas. O que é isso, gente? Religião presta? Claro. Eu não estou aqui, ninguém está aqui, na verdade, para desqualificar nada nem ninguém. Só estamos mostrando que tudo existe um tempo. Existe religião? É o seguinte, estamos aqui em conforto, graças a Deus, com comida, conversando. Tem gente agora dentro do presídio tentando tirar a gente de lá. Então, palmas para a religião. Seja aquela que quer o dinheiro do cara, mas está tirando de lá, entendeu? Vai sair sem grana, mas não vai sair da droga, da criminalidade. Então, assim, tudo é um tempo. Ele está lapidando o diamante na terra. É marretão, é grosseiro. Beleza, a gente já passou por essa fase. Já estamos na bancada agora de criar um diamante, que é uma ferramenta mais sutil, mais ferramentas. Um novo horizonte. Então, essa visão favorece justamente de sair daquela percepção. Autopercepção modificada, ou seja, você começa a se enxergar de uma outra maneira. Pluralidade da vida, espaço-tempo. Eu estava falando agora no finalzinho. Gente, a vida está em tudo, em todos os lugares. Isso é uma conspiração, uma hipótese que eu defendo assim no assado. Eu nem entrei no método de avistamento, não. Mas só pela análise geométrica da dinâmica da existência, só com isso, a gente já consegue deduzir com 99,999% de certeza de que a vida existe em todo canto. Ciclo de perspectiva. Vulgo, na minha opinião, tempo. A gente começa a analisar a percepção do tempo dentro de uma outra forma. Interação interdimensional. Se existem N dimensões, nós estamos em contato com dimensões próximas. Como é esse contato com a dimensão próxima? A minha matéria não está ressoando na mesma frequência, energia e vibração da outra realidade. Eu não consigo ver, ele está aqui. Mas as singularidades estão todas conectadas à fonte. E essa conexão é que faz com que o meu pensamento consiga fluir.
você está falando de mediunidade. Chame como quiser. Percepção ultradimensional, ou vórtex cerebral, ou sei lá o que você quiser. Eletromagnetismo, estado mental, ressonância com dimensões. A gente vai ver casos como a gente colocou. Sua mente constrói realmente realidades. E não só sua mente, com uma sugestão de outras mentes, seja uma pessoa, vamos chamar assim, encarnada para fácil entendimento, ou de outras realidades, conseguindo ter uma comunicação e te sugerindo uma ideia, como por exemplo a ideia do bruxo lá, que sugeriu o cara de que ele estava amaldiçoado num lagarto dentro da barriga. Cara, a pior sugestão é você conseguir colocar uma ideia dentro da mente da pessoa. O filme do... A origem. A origem. É a pior, olha, é complicado demais, porque ele passa a entender que aquela ideia é dele, não é de outro. Transições, que é o que a gente vai conversar de tarde, transições pessoais e planetárias. A gente vai ver que é o seguinte: estamos num momento muito interessante. É novo não, é só mais um, mas é muito interessante. E o que é o livro universal? Foi comentado aqui, vou deixar para a bagunça de tarde, sobre a justiça divina. Se ocorre tanto mal, Deus quis. E existe a premissa de que Deus é o bom supremo. Ah, mas o mal é ignorância, é a ausência de Deus. Mas ó, se está ausente, ele deixou. Ou seja, com essa visão a gente vai ver o seguinte, que existe um equilíbrio. Se a coisa flui, vamos dizer, eternamente, o que é o mal? Será que destruição é ruim? Ah, Rodrigo, esse negócio de fim do mundo, dessas coisas, eu não acredito não. Deus não ia deixar um meteoro bater e explodir o planeta inteiro. Pô, pergunta isso aos planetas que são destruídos diariamente no universo. Faz parte da criação. Uma vez, vou só citar assim, eu levantei um questionamento e aí me trouxeram uma resposta para o seguinte. Muito se fala sobre eu, principalmente espiritualista, sobre reforma íntima. Precisamos fazer a nossa reforma íntima. Não é lindo, poético? Concordo. Aí vem uma pessoa e falou assim, por que reforma? Me pediu se reforma. Por que reforma? Eu, como assim? Reforma, você pinta, bota uma massa por cima, bota um piso novo. Mas o alicerce é a mesma porcaria. Desconstrução íntima. Eu não esqueço nunca essa palavra. Destruir é um ato de amor. Cara, quando você ouve uma sabedoria, eu só baixo a cabeça. Não tem lagartixa. Me deixou pensativo. Ou seja, a destruição é bela. Faz parte. É necessário. Há uns anos atrás, começou um incêndio no Parque Yellowstone. Parque do Zé Colmeia. Parque lindo, né? Cara, um incêndio que os bombeiros perderam o controle. Ferrou de ver, vai todo mundo morrendo, animal morrendo, dor. Se duvidar, a gente morrendo, morre tudo, queimando tudo. As árvores, meu Deus, por que fizeste isso? E aquele fogo todo. Mas como tudo na vida, nada dura para sempre. Veio a chuva, veio não sei o que, controlou o incêndio. Detalhe desse incêndio. As árvores, as sequoias, aquelas árvores gigantes, elas cresceram tanto que as copas das árvores, elas se uniram. E com a união das copas das árvores muito grandes, a luz solar começou a não incidir no solo. A grama começou a morrer. Os animais começaram a ficar sem comida. Os outros animais que comem animais começaram a ficar sem comida porque os animais que comem, os herbívoros que comem a grama estavam morrendo. Detalhe, deu fogo, a destruição, o mal, o diabão, aquela coisa toda. Tocou o terror. O sol voltou a bater no solo, já adubado com as cinzas. Detalhe, em pouco tempo a floresta ficou linda de novo, a flora, a fauna, tudo voltou à sua vida bela e esplendorosa. Mas precisou passar por uma fase de transição difícil com um certo nível de destruição. Então, dentro dessa dinâmica da vida, a gente começa a analisar, inclusive pra gente, o que é dualidade, o que é bem e mal. Eu deixo chapado aqui. Sim, na Chapada. Todo mundo correndo pra cá. Na Califórnia, é tudo bom, né? Floriu tudo. Então, gente, é o seguinte. Hoje de tarde, vamos continuar com o Dindi, trazendo sobre a questão do sobrenatural. Depois a gente continua essa aqui em relação às mudanças globais, transições, inclusive, até para Henrique Dindi, na confecção desse material caiu uma ficha de algo, como uma experiência minha, um sonho que eu tive, uma informação que eu estou há 2 anos sem entender.
Quando eu tava montando isso aqui, fez pac, caiu alguma coisa aqui dentro. Falei, vou mostrar pra galera, eu também não sei se faz sentido, mas eu vou jogar. Tá, então vamos dar agora a nossa paradinha pro almoço, 1h30 aí pra gente almoçar, tá? E é isso aí, gente, valeu. Daqui a pouco a gente continua. Explicar para o pessoal que vai ser